Olá, alunos, tudo bem? Estamos de volta com a nossa discussão sobre cálculo estequiométrico. E hoje falaremos um pouco sobre as leis de conservação das massas e das proporções constantes. Falaremos também sobre as grandezas físicas utilizadas nos cálculos estequiométricos, a pureza de reagentes e o rendimento das reações. Embora tudo pareça muito complicado, iremos no passo a passo. Já sabemos o que é uma reação química, que é o rearranjo dos átomos dos reagentes para formar novas substâncias nos produtos. Nenhum átomo foi criado ou destruído. Lavoisier estabelece a lei da conservação das massas. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Observe a equação química para formar duas moléculas de água. A quantidade de átomos de hidrogênio e oxigênio é a mesma antes e depois da reação. A massa de reagentes é a mesma da massa de produtos. Percebe como nada foi criado ou perdido? Então, temos, por exemplo, a massa, reagentes 36 gramas, hidrogênio 4 vezes 1, 4 gramas, é a sua massa. Oxigênio, que tem a massa 16 vezes 2, igual a 32. Sendo que um produto equivale a 36 gramas e temos 4 massa de hidrogênio vezes 1, correspondente a 4 gramas, assim como reagentes, enquanto que o oxigênio, que tem sua massa 16 vezes 2, que é o seu número, igual a 32 gramas. A lei das proporções constantes estabelece basicamente que a quantidade de reagentes é proporcional e invariável à quantidade do produto. Observe as equações, essas são as mesmas, os reagentes são os mesmos e os produtos também. O que muda é a quantidade. Mas perceba que a quantidade muda de forma proporcional. Se para formar duas moléculas de água, nós precisamos de uma de oxigênio, para formar 4 moléculas de água, nós precisaremos de 2 de oxigênio. Para formar 20 moléculas de água, precisaremos de 10 vezes mais oxigênio em relação à primeira equação, e assim sucessivamente. No dia a dia, utilizamos muito esse conceito de proporcionalidade. Observe a receita de bolo. Os ingredientes são os nossos reagentes e o produto é o bolo. Se com 2 xícaras de leite dá para preparar um bolo, quantas xícaras de leite são necessárias para preparar 3 bolos? A relação é proporcional. São necessárias 6 xícaras de leite para preparar 3 bolos. Esse é o cálculo estequiométrico. Esse cálculo é importante para que possamos saber as quantidades exatas de reagentes para formar uma quantidade exata de produto. Imagine que ao invés de utilizar uma xícara de farinha de trigo para preparar um bolo, eu utilize meia xícara de farinha. O bolo não será tão bom assim, não é mesmo? A química está intimamente ligada à culinária e a muitas outras atividades do dia a dia, como no preparo do concreto numa obra. É importante saber quanto utilizar de cada coisa para obter o produto final. Vamos resgatar agora algumas grandezas físicas importantes para realizarmos os cálculos estequiométricos na química. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Ao preparar um bolo, utilizamos medidas como uma xícara, um copo, 2 colheres. Na química, não podemos utilizar esse tipo de medida, pois ela pode variar. E na química temos que trabalhar com números exatos. A massa molar é a massa que um mol de átomos ou moléculas possui. Observe as equações da transformação do ferro em ferrugem. Para calcular a massa molar, basta multiplicar o número de mol da substância, que é esse número que vem antes do elemento, pela massa de cada átomo dessa molécula. A massa está indicada na tabela periódica, de cada elemento possui a sua. No caso do ferro, basta multiplicar
4 por 56, arredondando sempre, obtemos o valor de 224 gramas. Caso algum átomo da molécula apresente índice diferente de 1, como o oxigênio, 2, basta multiplicar o coeficiente, número de mol, pelo índice e pela massa que o oxigênio apresenta na tabela periódica. 3 vezes 2 vezes 16 igual a 96. O volume molar é o volume que um mol apresenta nas condições normais de temperatura e pressão, CNTP, e é igual a 22,7 litros por mol. Ou nos países de língua inglesa, STP igual a 22,4 litros por mol, quando a pressão e temperatura são ambientes. Pressão igual a 1 atmosfera e temperatura igual a 0 graus, ou 273,15 Kelvin. Mas lembre-se, o volume molar só pode ser usado com gases, pois o volume dos gases depende da temperatura e da pressão, podendo uma mesma quantidade de gás se expandir ou contrair. Por isso, a importância da temperatura e da pressão. Gases diferentes na mesma temperatura e pressão apresentam o mesmo volume e número de partículas, variando apenas o peso. Observe a equação da queima do gás metano. Cada mol ocupa um espaço de 22,7 litros CNTP ou 22,4 litros STP. O gás oxigênio possui 2 mols nessa reação, portanto, seu volume é de 2 vezes 22. O gás oxigênio possui 2 mols nessa reação, portanto, seu volume é 2 vezes 22,7 litros CNTP, que é igual a 45,4 litros e assim por diante. Vejamos a constante de Avogadro. Imagine que você tenha que contar quantos grãos de açúcar tem em uma xícara. O número será bem grande, não é mesmo? Na química, sabemos que o número de partículas ou moléculas que contém em 1 mol, esse número é chamado de constante de Avogadro, em homenagem ao químico que o definiu. O que varia nos mols é a massa. O número de partículas que contém em cada mol será sempre o mesmo. Observe a equação química de oxidação do ferro. Basta multiplicar o coeficiente, número de mols, pela constante de Avogadro, 6,02 vezes 10 elevado à 23ª. O resultado é dado em notação científica, pois é mais fácil de se trabalhar. Vamos aprender agora como realizar os cálculos estequiométricos. Observe a reação de precipitação do cloreto de prata. Podemos determinar as quantidades dos reagentes e produtos de várias fórmulas. Números de mol, massa molar, números de partículas e volume molar. Podemos também relacionar essas grandezas. Por exemplo, 1 mol de HCl equivale a 36,5 gramas ou 6,02 vezes 10 elevado à 23ª partículas. É como dizer que uma dúzia de bananas equivale a 12 bananas. A quantidade é a mesma, não é? Podemos também relacionar as grandezas das moléculas entre si. Por exemplo, 36,5 gramas de HCl produz 1 mol de cloreto de prata, e assim por diante. Observação: nessa equação não podemos utilizar o volume molar, porque nenhum dos produtos ou reagentes está no estado gasoso. Vamos resolver um problema envolvendo cálculo estequiométrico? Quantos mols de HCl são necessários na produção de 820 gramas de cloreto de prata?
Vejamos, então, o cálculo estequiométrico para sabermos quantos mols de HCl são necessários na produção de 820 gramas de cloreto de prata. 1 mol já vimos que equivale a 143,5 gramas. Então, quantos mols de HCl são necessários para produzir 820 gramas de cloreto de prata? Basta utilizar a regra de 3 para resolver esse problema. Colocam-se as unidades que se relacionam, ligadas por uma seta. Lembrando que unidades iguais ficam sempre na mesma coluna. No caso, mol com mol e gramas em gramas. Depois, basta multiplicar em x e resolver a equação. Teremos, então, 820 igual a 143,5x, x igual a 820 sobre 143,5, x igual a 5,71 mols. Ou seja, serão necessários 5,71 mols de HCl para 820 gramas de cloreto de prata. Pode ir. Pureza dos reagentes. Muitas vezes, uma substância não é encontrada pura na natureza, e é importante descontar o valor das impurezas na hora de realizar o cálculo estequiométrico. Por exemplo, se o reagente HCl possui 30% de impurezas, significa que 30% de sua massa não irá reagir para formar os produtos. Então, deve-se eliminar esses 30% e realizar a conta apenas com os 70% puros. Você pode fazer esse desconto antes ou depois realizar o cálculo estequiométrico. Vejamos quantos mols de HCl são necessários na produção de 820 gramas de cloreto de prata, sabendo que o HCl possui 30% de impurezas. Vamos lá. Então, 5,71 mols está 100%. X mol, retiramos 30% impuro de 100, 100 menos 30%, teremos 399,7 igual a 100x, x igual a 399,7 sobre 100. X, então, igual a 3,997 mols, já desconsiderado os 30% de impureza. O rendimento de uma reação indica o quanto de produtos foram formados com a quantidade de reagente utilizados, e nem sempre o rendimento é 100%. É como se eu tivesse 2 kg de massa para a pizza, mas consegui fazer 3 pizzas e sobrou 200 gramas de massa, que não foram utilizadas. Nesse caso, o rendimento foi de 90%. O mesmo se aplica às reações. Vejamos como ficou a reação anterior. Espera-se produzir 143,5 gramas de cloreto de prata, ao adicionar 36,5 gramas de HCl na reação de precipitação, quantidade suficiente de nitrato de prata, porém o rendimento da reação é de 89%. Qual a massa de cloreto de prata produzida? Vejamos então como se dá esse cálculo. 143,5 está para 100%. X gramas, 89%. Realizando a regra de Krebs, 12.271,5 igual a 100x, x igual a 12.771,5 sobre 100, x igual a 127,7 gramas. Teremos, então, o equivalente a 89%. Vamos agora aos exercícios para verificar
a compreensão desses conceitos. Utilizando 148 gramas de hidróxido de cálcio, a massa obtida de cloreto de cálcio, segundo a equação balanceada, é: teremos então 2 moléculas de ácido clorídrico mais 2 moléculas de hidróxido de cálcio. Reagindo, teremos 2 cloretos de cálcio mais 2 moléculas de água. Temos como dados 40 gramas de cálcio por mol, 16 de oxigênio por mol, 35,5 gramas de cloro por mol, 1 grama de hidrogênio por mol. Alternativa A, 111 gramas, B, 75 gramas e meio, C, 222 gramas, D, 74 gramas e 224 gramas. Vejamos a resolução, como se dá. 2 ácidos clorídricos mais 2 hidróxidos de cálcio resultam em 2 cloretos de cálcio mais 2 moléculas de água. Substituindo as massas, 73 gramas mais 74, reagindo para 111 gramas mais 36, teremos, efetuando o cálculo, 74 gramas está para 111 gramas, assim como 148 está para x. Efetuando-se uma regra de 3, multiplicamos 148 por 111, chegando em 16.428, que é igual a 74x. X igual a 16.428 sobre 74, x igual a 222 gramas. Resposta correta, letra C. Exercício 2. Dada a reação, 6 ácidos clorídricos mais 2 moléculas de ferro, teremos o tricloreto férrico mais 3 moléculas de gás de hidrogênio. O número de moléculas de gás de hidrogênio produzidas pela reação de 112 gramas de ferro é igual a: letra A, 1,5, B, 3, C, 9 vezes 10 elevado à 23ª, D, 1,8 vezes 10 elevado à 24ª, E, 3 vezes 10 elevado à 24ª. Vamos à resolução, como se dá? 6 moléculas de ácido clorídrico mais 2 de ferro, reagindo em 3 cloretos férricos mais 3 moléculas de gás de hidrogênio. Substituindo as massas, que você buscará junto da tabela periódica, teremos 219 gramas mais 112 gramas, que reagem em 325 gramas mais 6 gramas de gás de hidrogênio. Teremos 3,61 vezes 10 elevado à 24ª mais 1,2 vezes 10 elevado à 24ª, reagindo em 1,2 vezes 10 elevado à 24ª mais 1,8 vezes 10 elevado à 24ª. 112 gramas de ferro resulta em 1,8 vezes 10 elevado à 24ª de gás hidrogênio. Resposta correta, alternativa D. Muito bem, alunos. Acabamos de aprender mais um tópico sobre cálculos estequiométricos. Espero que tenha lhes ajudado a compreender o complexo mundo da química. Até mais!